Olá pessoal, então para dar continuidade ao nosso aprendizado, hoje vamos ver a adição e subtração de números racionais. Então, seguindo, vamos lembrar então que o conjunto dos números racionais é formado principalmente por números decimais e frações, tanto positivas quanto negativas. Então, nas últimas aulas, nós vimos adições e subtrações com números decimais especificamente. Vamos só dar uma lembradinha nisso para a gente retomar, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, 12 inteiros e 125 milésimos, 12,125 menos 15,35, como a gente faz? A primeira ideia é olhar os números. O 12,125 é um número positivo, ele não tem nenhum sinal na frente. Já o 15,35 é um número negativo. Então os sinais são diferentes, ou seja, eu vou fazer uma subtração. Então, se é uma subtração, eu sempre vou colocar o maior número em cima quando eu for armar o algoritmo. Então, eu vou colocar o 15,35 em cima e o 12,125 embaixo. Lembre-se de que, qual é a ideia de fazer o algoritmo corretamente? Colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou posicionar exatamente assim, ó, igual. Assim, eu tenho vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, décima embaixo de décima e assim por diante. Essa casa em branco aqui eu posso completar com um zero. Então vamos resolver. 0 menos 5, não dá, eu tenho que fazer a troca. Então esses 5 centésimos vai virar 4 e aqui esse 0 vai virar 10. 10 menos 5 dá 5, 4 menos 2 dá 2, 3 menos 1 dá 2, tem a vírgula, coloco a vírgula, 5 menos 2, 3 e 1 menos 1, 0. Então a resposta é 3,225. Qual é o maior número? O maior número é o 15. Qual é o sinal dele? Negativo. Então a minha resposta vai ficar negativa. Menos 3,225. Essa é a minha resposta, certo? Então eu vou usar a regra dos sinais, aquela que nós aprendemos com os números inteiros, mas o jeito de montar o cálculo é com os números decimais. Vou fazer mais um exemplo. Menos 5 menos 2,3. Então eu tenho dois números negativos. Quando eu tenho dois números negativos, eu vou somar eles. Então eu vou colocar o 5. Aonde está a vírgula do 5? Não tem. Se não tem, a gente coloca ao final, à direita dele, ou seja, 5,0. Agora eu posso colocar um mais 2,3 aqui, vírgula embaixo de vírgula. Ó. Vírgula embaixo de vírgula. E agora é só somarmos. 0 mais 3 dá 3. Tem a vírgula, coloca a vírgula. 5 mais 2, 7. Se os dois números são negativos, eles vão continuar negativos. Então a resposta é menos 7,3. Tá? Então coloquei esses dois exemplos para nós lembrarmos como fazemos adições e subtrações com números decimais dentro do conjunto dos números racionais. Mas, como a gente viu antes, os números racionais eles têm números decimais, mas eles também têm frações. Então vamos relembrar como fazemos adição e subtração de frações, aquele conteúdo que aprendemos lá no sexto ano. Então, para resolver adições e subtrações com frações, a primeira coisa que a gente precisa é o quê? Ter denominadores iguais. É fundamental que os denominadores estejam iguais. Se eles são iguais, o que nós vamos fazer? Resolver as operações com os numeradores e só copiar o denominador. Vou dar um exemplo. 7 nonos mais 3 nonos menos 4 nonos. Ó, os denominadores são iguais, todos eles são 9. O que nós vamos fazer? Copiar o denominador 9 e somar e subtrair em cima. Então, 7 mais 3 menos 4. Então, vamos resolver. 7 mais 3, 10. 10 menos 4, 6. Embaixo eu só copio 9. Então, a resposta é 6 nonos. Essa é a minha resposta deste cálculo aqui. Sempre quando tu estás resolvendo operações com frações, tu deves olhar se a resposta final não pode ser simplificada. Vamos lembrar o que é simplificar? É dividir o numerador, o número de cima, e o denominador, o número de baixo, por um mesmo número. Então vamos olhar aqui, ó, o 6 e o 9. Por 2 não dá para dividir os dois, né? Porque o 9 não dá. Mas os dois podem ser divisíveis por 3. Então, 6 dividido por 3 e 9 também dá para dividir por 3. Então, vamos lá.
6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Não dá mais para dividir por um mesmo número, ou seja, a minha resposta final é 2/3, ok? Então, denominadores iguais, copio o denominador, resolvo os numeradores e no final só vejo se dá para simplificar ou não, certo? Essa é bem fácil, né? Mas e quando os denominadores não são iguais? O que nós precisamos fazer? Fazer com que eles fiquem iguais, né? E como a gente faz isso? Através de frações equivalentes. Vamos lembrar como? Ó, aqui eu tenho um exemplo. 8/5 mais 2/2 menos 3/10. Ou seja, denominadores diferentes. A maneira mais eficaz de termos denominadores iguais, ficar com que eles sejam iguais, é fazer o MMC dos denominadores. Então eu vou fazer o MMC do 5, do 2 e do 10. Vamos lembrar, MMC nós colocamos os números um ao lado do outro, fazemos um risco, né? E vamos dividir eles por números primos. Para quem não lembra, os números primos são aqueles números que só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim sucessivamente. Então vamos lá. Começa em ordem crescente. Vê se algum desses números dá para dividir por 2. Dá. O 2 e o 10. Então vamos dividir por 2. Vamos lá. O 5 dá para dividir por 2? Não. Então vou só copiar. O 2 dá para dividir por 2? Sim. 2 dividido por 2 é 1. Vou colocar 1 aqui. O 10 dá para dividir por 2? Dá. Dá 5. Então vou colocar o 5 aqui. Ok. Vamos continuar. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Nenhum deles dá para dividir por 2 de novo. Por 3, que é o próximo número primo, também nenhum dá. Por 5, que é o próximo número primo, dá. Então, vou colocar o 5 e vou dividir. 5 dividido por 5 é 1. O 1 eu já terminei, então só vou copiar. E o 5 dividido por 5 é 1. Agora eu vou fazer um traço e vou multiplicar os números que eu dividi, ou seja, 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Ou seja, o meu novo denominador dessas frações é o 10. Então, eu tinha 3 frações, eu vou novamente fazer 3 frações e colocar o 10 embaixo. Caso a gente queira fazer um risco só e colocar um 10 só, não tem problema. Ok, então meu denominador, em vez de ser 5, 2 e 10, agora é só 10. Como que eu vou fazer essas frações equivalentes? Eu vou fazer o quê? Eu vou ver que número vezes o 5 deu 10, ou seja, qual a tabuada do 5 para dar 10? Então, 5, 10, duas vezes. Então, se eu multipliquei o 5 por 2 para dar 10, eu vou pegar o 8 e vou multiplicar por 2 também. 8 vezes 2, 16. E vou colocar o 16 aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda fração. Para o 2 virar 10, é 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, 2 vezes 5. Então, eu vou fazer o numerador também. 2 vezes 5, que dá 10. E por último, para o 10 virar 10, ou seja, é ele mesmo. Então, é 10 vezes 1. Então, 3 vezes 1, 3. E agora eu posso resolver. Ó. Eu tenho uma soma e uma subtração de frações e o denominador é igual. Então, eu vou resolver. 16 mais 10, 26. 26 menos 3, 23. E copio 10. Dá para simplificar esse resultado? Não, não dá. Porque o 10 só dá para dividir por 2 e por 5 ou por 10. E o 23 só dá para dividir por 23. Então, é uma fração irredutível, essa é a minha resposta. Certo? Então, faz o MMC, vê que número vezes e faz vezes em todos eles, depois resolve e copia o denominador. Ok? Mas, como a gente está trabalhando agora com números racionais, os numeradores e o resultado também pode ser negativo. Então, o jeito de fazer é exatamente como eu fiz o exemplo passado. Só agora nós vamos ter números negativos. Vamos fazer um exemplo. Menos 5 oitavos, ó, eu tenho uma fração negativa, menos 3 sextos. Então, de novo, denominadores não são iguais. O que temos que fazer? MMC. Então, vamos fazer o MMC do 8 e do 6. Vamos lá, 8 e 6, vou fazer um risco. Dá para dividir o 8 ou 6 por 2? Dá. Então, 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3.
Dá para dividir de novo por 2? Dá, o 4 dá, né? Então, 4 dividido por 2 dá 2. E o 3 não dá para dividir por 2, então eu vou copiar. Dá para dividir de novo por 2? Dá. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 vou copiar. Dá para dividir de novo por 2? Não. Então, vamos por 3. 1 eu copio, que eu terminei. 3 dividido por 3, 1. E agora vou multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o meu novo denominador agora é 24. Então, eu vou fazer duas frações com 24 embaixo. Tá? Então, de novo, vou ver que número vezes 8 dá 24. 8 vezes 3. Então, vou fazer 5 vezes 3 também. 5 vezes 3, 15. Pessoal, não esquece que tem esse sinal de menos aqui na frente, ó. Então, tem que colocar ele junto, tá? Para o 6, agora virar 24. É 6 vezes 4. Então, vou fazer o 3 vezes o 4 também. 3 vezes 4, 12. E agora eu vou resolver. O que vai mudar só é que eu tenho números negativos. Então, o que acontece quando eu tenho menos 15 e menos 12? Os sinais são iguais, eu vou somar e vai continuar negativo. Então, 15 mais 12 é 27 e continua negativo. E embaixo, só copio. Então, a resposta é menos 27 e 24 avos. De novo, vou olhar se não dá para simplificar a resposta final. Por 2 não dá, mas por 3 dá. Os dois números são divisíveis por 3. Então, vamos dividir o menos 27 por 3 e o 24 por 3 também. Então, menos 27 dividido por 3 dá menos 9 e 24 dividido por 3 dá 8. Ou seja, a minha resposta é menos 9 oitavos. Ok? Então, relembramos como calculamos adições e subtrações com frações, né? Relembramos também números decimais e agora estamos trabalhando com frações negativas, mas o jeito de calcular é o mesmo. Então assista o vídeo quantas vezes for necessário para conseguir entender as suas atividades. Bons estudos e boa semana!